Da palavra de Deus, que nós encontramos no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo de número 46, versículo 9. Amém, meus irmãos? Isaías, profeta messiânico. Nós vamos ler então a partir do versículo de número 9. Amém? Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Versículo 10, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Versículo 11. Eu chamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde as terras remotas. Porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei, e também o farei. Amém, meus irmãos? Queiram estar assentados nesta noite. Graças a Deus por esta palavra, uma palavra muito afirmativa, uma palavra de uma posição muito de certa forma, muito forte, né? Porque o profeta está colocando a conhecimento de todos nós, como a queda dos ídolos da Babilônia. Ele está dizendo que Deus é superior, Ele é supremo, Ele é poderoso, Ele é majestoso, e que realmente o Deus, o Criador dos céus e da terra, é imbatível, irmãos. O Deus ao qual é o Criador de tudo, de todos, que faz resplandecer a sua glória todos os dias, porque por mais que haja um engajamento e um investimento muito forte da parte do adversário para que a salvação dos seres humanos não aconteça, mesmo que o inimigo tenha se mobilizado de diversas maneiras, todos os dias alguém está tomando consciência daquilo que é sagrado, ou seja, aprendendo mais acerca do Deus Todo-Poderoso. Nós vimos aqui um breve relatório na sexta-feira, onde o pastor Alexandre nos trouxe aqui algum conhecimento acerca dos desafios que ainda fazem parte do mundo. Quando nós olhamos para a nossa localidade, quando nós olhamos até mesmo a nível de estado, por mais que a gente saiba que o nosso estado não é um estado totalmente cristão, por mais que a gente saiba que existem outros segmentos no nosso estado, mesmo assim nós temos uma boa porcentagem de pessoas que são simpatizantes
ainda que não sejam pessoas que congregam, mas que são simpatizantes com o Evangelho de Cristo, né? Mas, mesmo tendo este entendimento acerca do nosso Estado, e até mesmo do nosso país, até mesmo as leis nos auxiliam e nos ajudam para que nós possamos ter um templo como este e possamos nos reunir semanalmente e adorarmos a Deus. Existem muitos países ainda, muitas localidades ainda, que não se prega o Evangelho. E não se pode pregar o Evangelho. Não se pode falar da palavra de Deus. Às vezes para nós isso é tão comum, estarmos na igreja, fazer parte de uma denominação, cultuarmos a Deus, dizer glória a Deus, sem nenhum impedimento, fazer uma live como esta que estamos fazendo, sem ter um bloqueio do nosso site. Então nós, numa breve e momentânea hora de pensamento, nós achamos que está tudo bem, que está tudo ocorrendo de forma agradável e boa. Mas a realidade do mundo não é esta, irmãos. A realidade do mundo é bem diferente disso. Então nós, como pessoas que temos esta liberdade de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de poder estar numa igreja, de poder fazer parte do corpo de Cristo, como domingo participamos aqui da ceia do Senhor, sem nenhum impedimento, que nós possamos valorizar estes momentos, irmãos. Porque existem muitas pessoas que estão escravas de tantas coisas, e se porventura esta pessoa decidir por Cristo, ela poderá sofrer, não somente ela, mas a sua família, sofrer diversos danos na sua vida física. E isto é terrível, irmãos. Nós sabermos que pessoas que são criaturas, pessoas que foram criadas pelo próprio Deus, que são semelhantes a nós, que têm um corpo, que têm uma mente, que têm uma influência intelectual distorcida daquilo que é verdadeiro, sem ter uma oportunidade desde o seu nascimento, quem sabe até a sua morte, sem conhecer a Jesus o Salvador, sem ter a opção de chegar e dizer: eu quero aceitar Jesus. Veja bem que nós estamos numa localidade privilegiada, irmãos. Nós somos privilegiados por estar aqui e por poder nesta noite desfrutar da palavra de Deus. Às vezes nós não levamos isto em conta, mas nós somos privilegiados por poder carregar uma palavra, uma Bíblia, ou até mesmo ter um aplicativo no celular com diversas versões da Bíblia Sagrada. Eu, por exemplo, tenho aqui no meu celular um aplicativo ali que tem diversas versões da Bíblia Sagrada, até em espanhol. Então tem diversas versões. Se você quer comparar uma versão com a outra versão, você tem ali. Agora tem muitas pessoas que não têm nem sequer uma página da palavra. E às vezes nós, com tanta liberdade, meditamos tão pouco nesta palavra, que é uma bússola para nos levar para uma eternidade com Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Quando nós olhamos então estes versículos que lemos aqui, o escritor ele nos chama a atenção, e acredito que este versículo ele vai chamar a atenção de nós aqui, individualmente, ou quem sabe até coletivamente,
Versículo 9 diz: lembrai-vos, ou traga à lembrança, raciocínio, porque às vezes a Bíblia diz que nós não podemos ser ouvintes esquecidos, porque aquele que esquece não lembra. Se ele esqueceu, ele não vai lembrar, porque ele esqueceu. E às vezes, por mais que você tente lembrar alguma coisa na vida daquela pessoa, algo que aconteceu, você diz: mas eu não me lembro. Não, mas tu lembra e tal. Pois é, eu não lembro. Eu realmente esqueci. Isto acontece seguidamente com o ser humano. Mas a exortação deste versículo 9, ele nos chama a atenção e diz: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. Lembrai-vos. Deus está trazendo a lembrança de tudo aquilo que ele havia feito, de tudo aquilo que ele já havia realizado, por intermédio de tantas pessoas que ele levantou na antiga aliança. Ele disse: lembrai-vos. E acredito que este versículo também mexe com cada um de nós aqui, individualmente, ou como disse, coletivamente. Que nós precisamos lembrar, nós necessitamos lembrar, puxar pela nossa mente, de quem é Deus, ou quem foi Deus em nossa vida. Quem foi Deus que nos alcançou onde nós estávamos? Quem é este Deus? E ele diz que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Veja bem que o escritor, ele chama a atenção nossa para nós nos lembrarmos desde a antiguidade, ou seja, desde momentos ainda remotos, mesmo ainda daquelas primeiras mensagens, aqueles primeiros cultos, e eu traduzindo isto para a nossa vida individualmente. Quem é Deus? Quem é o Deus que um dia nos convenceu? Quem é este Deus que um dia falou conosco de tal forma que nós nos sentimos impulsionados a servir este Deus? Quem é este Deus para nós? Porque, infelizmente, irmãos, os dias vão passando, as coisas vão acontecendo, e parece que nós deixamos para o esquecimento. Nós vamos nos esquecendo de quem é Deus. Nós vamos deixando para trás o conhecimento, a parceria, o companheirismo que tínhamos com Deus. A forma ao qual nós tínhamos uma sincronia, um conhecimento, uma habilidade de estar junto com este Deus, uma disposição de caminhar com este Deus. Eu algumas vezes já disse, e é uma realidade, que nós não podemos ser pessoas que vivem do passado, porque nós vivemos no presente. Porque quem vive do passado é museu. Você quer ver coisa antiga, você vai no museu. Histórias antigas, vai no museu, porque lá tem coisas antigas. Mas ao mesmo tempo que nós não podemos viver do passado, porque nós estamos vivendo no presente,
nós não vamos utilizar aquelas ferramentas do passado, porque hoje a tecnologia tomou conta. Então é muito lindo você ir lá, você vê aquela tecnologia, você vê o que era feito naquela época, era a tecnologia que eles tinham, e era o melhor que eles tinham para aquela época, mas hoje a tecnologia é outra, o conhecimento é outro. E não estamos desmerecendo aquilo que eles faziam no passado, porque era o que tinha de mais tecnológico naquela época. Daqui a alguns anos, quem sabe, se você for no museu e olhar uma coisa que tenha 100 anos, e você olha para hoje, você diz, mas isso aqui era muito pouco. Mas daqui a 100 anos, alguém que chegar no museu e ver o que a gente estava olhando, ele vai dizer, meu Deus do céu, como é que eles viviam desta forma? Porque a tecnologia vai ser totalmente outra daqui a 100 anos. Mas é interessante nós observarmos o passado e ver o que estamos fazendo no presente. Quando você chega numa cidade que tem bastante obras antigas, obras centenárias, você admira aquelas construções, você admira o quanto eles tiveram uma criatividade. Olha o tempo que eles levaram para fazer aquelas construções que são centenárias e não se abateram, não se abalaram, estão firmes. Às vezes você vê uma construção que tem 20, 30 anos e tombou, as paredes estão todas rachadas, as estruturas foram feitas de forma fraca, talvez sem um grande conhecimento. Então é necessário nós também entendermos que mesmo essas pessoas que não tinham uma grande tecnologia, como nós temos hoje no dia presente, eles tinham uma ideia mais aguçada. Talvez eles gastavam mais tempo fazendo cálculos. Hoje a gente vai fazer um cálculo, a grande maioria não usa mais uma caneta e um papel, não faz mais um desenho, porque a inteligência artificial faz tudo. Você pergunta e a inteligência responde. Naquela época essas pessoas não tinham isso. E talvez teriam que viajar muito para conversar com alguém que tivesse um pouco mais de conhecimento. Contratar pessoas que tivessem mais uma ideia mais aguçada, uma compreensão mais grande, para que então realmente eles conseguissem construir o que construíram. E o que isso tem a ver com o que estamos falando acerca da palavra de Deus? Tem algo a ver aqui, irmãos. Lembrai-vos das coisas passadas. Lembra quem chamou você. Lembra o que ele fez quando chamou você. Quem ele se apresentou para você. Quem era ele que se apresentou para nós? De que forma ele se apresentou para nós? Porque se nós cultivarmos isto durante o percurso da nossa vida aqui na terra, nós jamais iremos nos abater com nada. O que faz nos abater é quando nós deixamos ou vem para o esquecimento quem é Deus. E começamos a confiar em tantas outras coisas. Começamos a depositar a nossa confiança em tantas outras coisas. E não confiamos no Deus verdadeiro. Então ele se identifica neste mesmo versículo, porque ele está remetendo para as pessoas terem um entendimento.
lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Lembrai-vos que eu sou Deus. Eu sou Deus. E ainda ele diz mais: não há. Esta palavra aqui, com este acento no A, quer dizer não existe. Nem na altura, nem na profundidade, nem na largura, nenhuma outra extremidade. Não existe um outro Deus. Não existe. Não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Imagine a confiança de quem estava escrevendo isto. Imagine a revelação, a inspiração que este escritor está recebendo para deixar para nós escrito esta palavra, que atravessou milênios, e nós podemos ainda nos edificar, nos fortalecer com esta palavra nesta noite. Aleluia, neste mês que ainda é um mês frio, mas que pode nos aquecer com esta palavra dizendo: não há outro Deus, não há outro semelhante ao nosso Deus. Aleluia, não há outro, irmãos. Você pode procurar por onde quer que você vá, você pode procurar. Você pode viajar o mundo inteiro. Você pode até mesmo sair da terra e ir para o espaço. Não há outro Deus semelhante ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Aleluia! E o escritor ainda diz mais, quando ele se refere a este Deus. Ele chega no versículo 10, e ele ainda diz mais, o que esse Deus é capaz de fazer. Ele vai além, porque ele diz, que anuncio o fim, desde o princípio. A Bíblia diz que Deus já contou os nossos dias, desde a eternidade. Aleluia. Então você estar aqui nesta noite não é um acaso, não é uma coincidência, porque o Senhor já anunciou o fim desde o começo. Aleluia. Aleluia. Antes mesmo que saia uma expressão da sua boca, da minha boca, antes que saia um glória a Deus vindo de nós, o Senhor já conhece. A Bíblia diz que Ele sonda os nossos pensamentos. Ele sonda, aleluia. Ele conhece cada partícula, cada célula que está movendo o meu corpo neste exato momento. Ele conhece desde o princípio. Ele já sabe quem eu sou agora, neste exato momento. E Ele sabe o que sou amanhã e até o fim da minha jornada aqui na face da terra. Ele diz: eu anuncio, eu faço um anúncio, eu toco trombeta, desde o princípio até o fim. Ele anunciou todos os nossos dias, antes que houvesse nenhum dia nosso. Eu quero ler ainda Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Efésios capítulo 1, versículo de número 3, nos diz assim: bendito o Deus e Pai, além de ser Deus, Ele também é Pai, e o Pai conhece os seus filhos.
O pai conhece. Por mais que o filho queira enganar o pai conhece. Ou será que o pai não conhece o seu filho? Aleluia. Ele diz aqui então: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. E nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos espirituais. Então, em Cristo Jesus, nós já estamos totalmente abençoados, inundados com todas as bênçãos espirituais. Não é com uma porcentagem ou uma pequena porcentagem das bênçãos espirituais, não. Ele já nos colocou sobre as nossas vidas todas as bênçãos espirituais. Então nesta noite, já começa a glorificar a Deus, porque Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Como também, diz o versículo 4, como também, além de você ser abençoado, além de eu ser abençoado, além de nós tomarmos então em Cristo Jesus todas essas bênçãos sobre as nossas vidas, ele também diz, como também nos elegeu. Elegeu, você é eleito. Você não precisa entrar para uma votação para ver se neste pleito você vai chegar e vai alcançar um voto para ser então agora reconhecido o seu potencial. Não, a Bíblia diz que você já está eleito em Cristo Jesus. Ele já elegeu, já houve então todo este argumento e aconteceu esse plenário. O Senhor Jesus venceu por mim e por você, então nós já estamos eleitos em Cristo Jesus. Ele diz, como também nos elegeu nele. E aqui é o mais importante, Ele nos elegeu nele no fim. Porque Ele já sabe o final. Desde o começo, Ele já sabe o final. Então Ele já nos elegeu no fim. Ele já sabe como é que nós vamos estar amanhã. Ele já sabe como é que nós vamos estar depois de amanhã. Ele já sabe como é que nós vamos estar até o último dia na face da terra. Ele já sabe. Então a Bíblia diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então você já foi eleito por Deus. Você já foi abençoado por Deus. Antes da fundação do mundo, quando Ele estava criando, quando Ele estava formando na sua mente, no seu intelecto, quando Deus estava projetando criar a face da terra, você já estava no plano de Deus, no projeto de Deus. Você foi eleito, porque para ser eleito precisa ser construído. Você já foi construído na mente de Deus, aleluia, desde o princípio. Então você já está finalizado. Todos os anos tem o modelo do carro novo. Todos os anos as empresas, elas fazem um carro. Agora já tem anúncio, modelo, carro tal, modelo 2026. Modelo 2026. Então já está anunciando o fim no início. Por quê? Porque já está pronto. Eles não têm como anunciar uma coisa que não está pronto. Se você comprar um carro, vai ser 2025, 2026. Porque já está pronto. E Deus, Ele já fez. Ele já nos gerou.
Deus não foi criando por acaso, eu acho que eu vou fazer tal coisa, eu acho que eu vou fazer desse jeito. Não, irmãos, Deus já criou nós na mente dele, antes de haver qualquer coisa. Antes de haver, no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de haver isso, antes de haver a criação, já estava fundamentado na mente de Deus. Por isso, o escritor está trazendo para nós que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. E para que Ele nos elegeu? Para que nós fôssemos fecundos, para que nós viesse então ser alguém que trouxesse regeneração também a outras pessoas. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus já nos elegeu. Por isso, irmãos, quando Deus anuncia o fim, é porque Ele já criou desde o princípio, Ele já sabe o fim. Eu anuncio o fim desde o princípio. Voltamos lá para Isaías 46, verso 10. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, ainda não aconteceu, mas quantos de nós já recebemos palavras proféticas, profecias do que vai acontecer? Tudo que está acontecendo hoje no mundo já está escrito aqui na palavra. Então Ele anunciou o fim desde o começo. Então, se nós temos um entendimento do nosso Deus, nós já soubemos o fim desde o começo, desde que aceitamos a fé. Aleluia! Nós já soubemos o fim, e o fim da igreja é, aleluia, participar da ceia celestial, estar com Ele, ser servido por Ele e permanecer com Ele para todo o sempre na eternidade. Nós já soubemos o fim, porque foi revelado por Ele. Ele diz: eu anuncio o fim desde o princípio. Nós não temos uma confusão de mente para saber, não sei o que vai acontecer, não sei como é que vai ser, não sei se Jesus vai voltar para a terra, se Ele não vai voltar, se vai haver um outro céu, não sei. Nós não estamos confusos, ou pelo menos não devemos estar confusos quanto a isso. Por quê? Porque já foi anunciado o fim desde o princípio. Aleluia! Ele já anunciou o fim para a sua igreja. Ele disse: eu vou para o Pai, não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão estar aqui, vocês vão evangelizar Jerusalém, Judeia, Samaria, e vão até os confins da terra. Mas o mesmo que foi é o mesmo que virá, e vos levará para Ele para todo sempre. Aleluia! Só que parece, irmãos, que a gente nem acredita nisso, porque a gente se abate com qualquer coisa, porque parece que a gente não sabe o fim. É como se a gente vivesse sem saber o fim. Ele disse: eu anuncio o fim desde o princípio. Jesus já anunciou o fim. Ele disse: vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, vão falar mal de vocês, vão injuriar vocês, mas não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou teu Deus. Não te assombres. Aleluia! 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Se você acredita que você no final estará com Ele para todo sempre. Ele já anunciou todas essas coisas. No mundo tereis aflições, mas seja animado, seja fortalecido. Lembra da antiguidade. O que o Senhor já falou lá na antiguidade é o mesmo que serve para o final, porque no final de todas as coisas nós estaremos com Ele para todo sempre.
Veja bem ainda o versículo 10. Não vai dar tempo de terminar, irmãos. As coisas que ainda não sucederam. Então ele anuncia o fim desde o princípio. Desde a antiguidade. Ele já está anunciando. E aí ele diz, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho, o meu ministério. Sabe o que Deus faz conosco, irmãos? Ele faz assim, ó. Por gentileza, deixa eu usar a tua pessoa. Ele faz assim, ó. Ele faz uma promessa para nós. E ele vai lá esperar agora. Ele vai esperar você sair, vem agora, e vir ao encontro da promessa. Ele já fez o percurso. Aleluia. Ele está só esperando a chegada para colocar a coroa na cabeça. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Então ele já desenhou tudo, irmãos. Ele já fez tudo. Ele já veio desde o princípio, ele fez a história, ele fez o começo, desde a antiguidade, e ele agora está esperando a sua igreja, aleluia, para dizer, benditos de meu Pai, entrar agora para o gozo do teu Senhor, aleluia, aleluia. Tem pessoas que não sabem e não vivem este mistério, irmãos. Ele está dizendo, que digo ao meu conselho, o meu conselho será firme. Esta palavra conselho também serve para ministério. O meu ministério é firme. O ministério de Deus é firme. Ele é consistente, é maciço, tem consistência. O ministério de Deus, aleluia, ninguém consegue abater. É como você fazer ali uma sapata muito consistente. Por mais que alguém tente derrubar, por mais que alguém tente ferir aquela sapata, não consegue. Por quê? Porque é resistente, é forte, não se abala. Vem os trovões, vem os terremotos, mas nada pode abalar. Ele diz que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é inabalável em qualquer situação. Aleluia. O meu conselho é firme, e eu farei toda a minha vontade. Aleluia. Vamos ter que encerrar, irmãos. Poderia ir um pouco mais além, mas em razão do horário, nós vamos finalizar aqui. E farei toda a minha vontade. Aleluia. Deus, Ele nos deixa com uma promessa. Ele nos dá uma semente e nos deixa ali com aquela promessa. E Ele fica esperando a colheita. Aqui acontece muito isto, né? O sindicato dá a semente e fica aguardando a colheita. Aleluia. Como está a plantação daquilo que Deus colocou em nossas mãos? Aleluia. Naquele dia, irmãos, não vai adiantar dizer, Senhor, deixa eu voltar, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. Ele vai dizer, não, eu fiz uma promessa, desde a antiguidade, e você não lutou por ela. Você observou aqui, que eu peguei a pessoa do irmão Márcio, e disse, agora você vem. Observe que todo esse trajeto que ele veio, não tinha ninguém ali, auxiliando com ele, dizendo, olha, dobra a direita, dobra a esquerda, vai ali, vai lá. Não tinha ninguém. Eu estava lá esperando. Ele poderia ter descido por aqui,
ter ido lá na frente, mas eu estaria ali esperando ele. Mas ele foi obediente à minha voz quando eu fiz um chamado, e ele foi ao meu encontro. A pergunta é: nós estamos indo em direção ao propósito de Deus, ou estamos fazendo uma outra direção? Estamos indo para outro lado. Estamos fazendo de forma diferente. Estamos seguindo outro rumo, outro caminho, porque desde a antiguidade, desde o princípio, Ele já fez a promessa e Ele já sinalizou onde Ele está. Aleluia! A pergunta é: estamos indo em direção a Ele ou estamos desviando o nosso pensamento, a nossa mente e outras coisas? Estamos nos ocupando com tantas coisas aqui da terra, a ponto que já nem sabemos mais onde está Deus, onde Ele está, em que lugar Ele está. Eu acho que está para cá, não, mas eu acho que é para lá, eu acho que é na frente, não, mas eu acho que é por aqui. Irmãos, Deus fez uma promessa e Ele se posicionou lá, e Ele está guardando, aleluia. Se nós seguirmos em direção a Ele, aleluia, haverá sim uma coroa preparada, já foi feita a medida, já foi feito tudo, aleluia. Há uma festa esperando pela igreja, aleluia. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Você se alegra com isso, irmãos? Você se alegra? Aleluia. Agora, se nós não tivermos esta convicção, nós vamos dobrar para a direita, nós vamos dobrar para a esquerda, quem sabe vão olhar para cima, para baixo, né? Porque a gente não tem uma decisão, um caminho, não tem um alvo. Existiam soldados na Bíblia que eles atiravam, pastor Jaci, e acertavam um fio de cabelo. Eles não erravam o alvo. Eles conseguiam atingir um fio de cabelo. Imagine a precisão. Imagine a precisão desses soldados, pastor Jaci. Deus quer que nós tenhamos esta precisão de olhar para o alvo, de ter a convicção de em que rumo nós estamos indo, em que direção nós estamos indo, de tal ponto que nada vai chamar a nossa atenção. Pedro, por um instante, estava sobre as águas, aleluia, mas começou o vento forte, começou as ondas, e ele começou a se abater por causa daquilo, e ele perdeu a direção que estava em Cristo Jesus, e começou a afundar, aleluia. Mas se nesta noite nós tivermos o alvo, não haverá água, não haverá nada que poderá nos abater, porque estamos convictos de quem fomos chamados e para onde vamos. Vamos orar a Deus, irmãos. Ore a Deus, o Deus que te chamou desde a antiguidade, o Deus que já projetou todos os teus dias aqui na face da terra. Olha para este Deus, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto algo sobrenatural de Deus acontecendo aqui. Existe um mistério de Deus acontecendo aqui nesta noite. Aleluia. Tem pessoas que estão olhando desde o princípio, desde a antiguidade. Aquele Deus que chamou a eles, que, aleluia, que você ouviu aquela voz falando contigo, desde o princípio, aleluia, Ele está aguardando, Ele está esperando, Ele está lá, como aquele pai do filho pródigo. Ele disse que estava lá, com os braços abertos, esperando o seu filho. Tem veste nova, tem anel para o dedo, tem sapato para os pés, tem tudo preparado, aleluia. Oh, aleluia, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos te louvar por este momento. Nós queremos te glorificar por esta hora.
nós queremos reconhecer, ó Deus, que muitas vezes nós perdemos o foco, muitas vezes nós perdemos a visão, muitas vezes nós olhamos para lugares que não deveríamos olhar, muitas vezes direcionamos os nossos pés por caminhos que não deveríamos caminhar, mas nesta noite o Senhor está nos advertindo e ao mesmo tempo nos exortando, mas também nos dando uma oportunidade de seguirmos adiante, de seguirmos à frente e de reconhecermos, ó Deus, que está chegando o momento que estaremos contigo para todos sempre, em nome de Jesus. Agora, renova, Senhor, fortalece, Senhor, a nossa vida, ó Deus, enche-nos do teu Espírito aqui, nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, resplandeça a tua glória agora, Senhor. Que esta chuva seródia, esta cerração, como neblina, Senhor, ela vem umedecer a nossa alma, a nossa vida, o nosso corpo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus aqui nesta noite, em o nome de Jesus, é Deus, agora, em nome de Jesus, é agora, em nome de Jesus, renova. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, está acontecendo um sobrenatural aqui, irmãos. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Meu Deus, eu quero parar, mas eu sei que Deus ainda está fazendo algo sobrenatural aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está passando aqui um colírio nos olhos de alguém aqui nesta noite, e ele está conseguindo, ela está conseguindo agora enxergar a glória de Deus. O caminho está aberto, o caminho está aberto, o caminho está aberto. Vai em direção a Ele, aleluia, vai em direção a Ele agora, olha para os dias anteriores, olha para o que o Senhor falou, aleluia, e vai em direção à vitória da tua vida, aleluia, em nome de Jesus, meu Senhor, nós te louvamos, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela mensagem que o Senhor tem outorgado a nós aqui nesta noite. É tempo de nos levantarmos, é tempo de caminharmos, não é tempo de descansar, é tempo de avançar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim oramos e te agradecemos, agora e sempre. Amém.